Denomina-se monômio ou termo algébrico toda expressão algébrica representada apenas por um número ou apenas por uma variável ou por uma multiplicação de números e variáveis, em que a variável não esteja nem no denominador nem no radical. O que isso quer dizer? Por exemplo, o número 3, aliás, desculpa, o número 9, apenas o número 9, ele é um monômio. Quando ele vem seguido de uma letra, por exemplo, letra A, ele também é um monômio. E entre o número 9 e a letra A existe uma operação aqui, ó, chamada multiplicação. Tá? O número 9 está multiplicando o número representado pela letra A. Isso aqui é um monômio. Eu posso também representar um monômio como uma multiplicação entre o número 9, o número A, e aqui um número B. Na matemática, a gente utiliza letras para indicar números, tá? Quando os números são iguais, as letras são iguais. Mas quando as letras são diferentes, quer dizer que os valores numéricos que elas representam também são diferentes. Então, isso aqui é um monômio. Eu também posso elevar esse A aqui ao cubo, tá? Eu posso elevar esse B ao quadrado. Quando é que números e letras não representam monômios? Ou seja, quando eu tenho a letra, por exemplo, eu tenho aqui 2 sobre x. Isso aqui não é monômio. Apesar de ter o número e a letra está no denominador. Tenho aqui, por exemplo, 3 raiz quadrada de x. Isso aqui também não é monômio, tá, gente? Por quê? Porque a letra está dentro do radical. Então temos aqui alguns exemplos de monômios. Eu tenho aqui 3x. Existe uma multiplicação aqui entre o 3 e o x. Temos aqui o menos 10 a ao cubo b. E temos aqui o menos 18. Então, os monômios, eles têm duas partes, como vocês estão vendo aí. A parte que é o número e a parte que é a letra. A parte numérica, nós chamamos de coeficiente. E a parte da letra, nós chamamos de parte literal. Então, temos aí no 3x, o 3 é o nosso coeficiente e x, nossa parte literal. No outro exemplo, menos 10 a ao cubo b, o menos 10 é o coeficiente, ou seja, a parte numérica é o coeficiente, e o a ao cubo b é a parte literal. No caso do menos 18 ali, você pode ver que não tem a parte literal, mas ele também é um monômio, somente a parte numérica, tá? Ele é o coeficiente e não tem a parte literal. Beleza? Vamos fazer aqui alguns exemplos aqui sobre monômios. Mariana vende carrinhos em miniatura ao preço de x reais cada um. Qual é o monômio que representa o preço de 9 desses carrinhos? Ou seja, se, por exemplo, se eu vendo um objeto a R$ 2 e eu chegue a vender 9 objetos a R$ 2, basta para eu saber o quanto eu apurei, basta multiplicar a quantidade vendida pelo valor, ou seja, 9 vezes 2, nesse caso eu teria apurado R$ 18. No caso aqui, o valor do carrinho é x. Se ela vendeu 9, basta multiplicar a quantidade vendida pelo valor, ou seja, o monômio que representa o preço de 9 desses carrinhos é 9x. Tá? Próximo. Em uma rodovia, o preço de um dos pedágios é R$ 9,20. Se nesse pedágio passarem x carros em determinado dia, qual é o monômio que representa a arrecadação em reais nesse dia? Novamente, qual é o preço do pedágio? 9,20. E quantos carros passaram? Passaram x. Então, o valor arrecadado é 9,20x. Tá? Terceiro exemplo. Para gastar 100 calorias,
Caio deve correr X minutos em um terreno plano, ou fazer ginástica aeróbica por Y minutos. Se Caio quiser perder 800 calorias, qual é o monômio que representa o tempo em minutos que ele deve? Letra A. Correr em um terreno plano. Olha só, eu vou fazer aqui uma regrinha de 3. Eu vou colocar M aqui como minutos, tá? Beleza? Esse aqui, o meu M será meus minutos. Então, para eu gastar 100 calorias, eu corro X minutos. Só que eu não quero gastar 100, eu quero gastar 800 calorias. Quantos minutos eu terei que correr? Multiplicando cruzado, meio pelos extremos, teremos 100 vezes M, teremos 100 M igual a 800 vezes X, 800 X. O 100 está multiplicando o M, vai passar para o outro lado dividindo 800. Teremos então M igual a 800 X dividido por 100. Dividindo 800 por 100, teremos 8x. Então, os meus minutos serão M igual a 8x. Essa aqui é a resposta da letra A. Vamos ver a letra B? Deixa eu passar aqui uma divisão. Fazer ginástica aeróbica para gastar 800 calorias. Então, para fazer ginástica, tenho que Y minutos. Beleza? Efetuando os mesmos cálculos, o meu M será igual a 8y. Beleza? Identifique quais das expressões algébricas a seguir são monômios. Lembrando que os monômios, eles não têm a parte literal em denominador, também não tem a parte literal dentro de radical, tá? Se eu tiver uma expressão e tiver uma letra no denominador ou uma letra dentro do radical, não é monômio. Então, tenho a letra A, x ao quadrado, é um monômio? Tenho x ao quadrado. Sim, ele é um monômio. B, menos 10, é um monômio? É um monômio. Apenas a parte do coeficiente também é um monômio. X mais 2y é um monômio? Não, isso aqui não é monômio. Eu tenho x e tenho 2y. E esses dois monômios estão sendo unidos por uma adição. Isso aqui é um binômio, isso aqui não é um monômio. Menos 2,1 bx ao quadrado é um monômio? Sim, é um monômio. Eu tenho o coeficiente e tenho a parte literal. 3a menos 2b é um monômio? Não. Eu tenho dois monômios unidos por uma subtração. Isso aqui não é um monômio. Isso aqui, igualmente a letra C, isso aqui é um binômio. 5 oitavos xy ao quadrado. Isso é um monômio. X sobre y, olha só. Aqui eu tenho a parte literal aqui no denominador. Isso aqui não é um monômio. Y ao cubo. Sim, tem somente a parte literal. Isso aqui é um monômio. 1 sobre xy. Olha só. A parte literal no denominador. Não é monômio. E raiz quadrada de x. Temos aqui a parte literal dentro de um radical. Isto aqui também não é monômio. Beleza? Grau de um monômio. O grau de um monômio com coeficiente não nulo é dado pela soma dos expoentes das variáveis. Primeira coisa, por que coeficiente não nulo? Qual é o coeficiente que é nulo? Qual é o número que é nulo? Qual é o número que não tem valor? É o zero, né? Olha só, se eu multiplicar 0 vezes x ao cubo y ao quadrado, qualquer número multiplicado por zero, isso aqui dá zero, tá?
Vamos ver, 0 vezes b à sexta potência. 0 vezes b dá 0. Então, o grau de um monômio de coeficiente não nulo, o coeficiente não pode ser 0, é dado pela soma dos expoentes da parte literal. Vou fazer um exemplo aqui. Eu tenho aqui 2xy. Qual é o grau desse monômio? Se você reparar bem, o x, o expoente dele não aparece, então isso quer dizer que esse aqui é o 1. E aqui o y também, ó, é 1. Então, somando os expoentes da parte literal, tenho 1 mais 1 igual a 2. Ou seja, esse monômio aqui é do segundo grau. Vamos ver outro exemplo. Eu tenho x, apenas o x. Como o expoente dele é 1, esse monômio é do primeiro grau. Beleza? Mais um exemplo. Teremos aqui 3a a terceira, b, c a quinta. Somando os coeficientes da parte literal e apenas a parte literal, nesse caso, o coeficiente não nos interessa no momento, teremos qual é o expoente do A? 3. Eu vou somar com o expoente do B. Qual é o expoente do B? Ele não aparece, então isso aqui é 1, né? Mais 1, mais qual é o expoente do C? 5. 3 mais 1, 4, e 4 mais 5, 9. Esse é um monômio do nono grau. Beleza? Está bem entendida essa parte? Para sabermos o grau de um monômio, basta somarmos os expoentes da parte literal. Também pode ser pedido o grau de um monômio apenas em referência a da sua parte literal, apenas a uma letra. Por exemplo, esse último que nós vimos aqui, se nós levarmos em consideração apenas o expoente da letra A, ele é o expoente 3. Então, em referência à letra A, ele será do terceiro grau. Mas isso, se for passado no exercício, será indicado. Dê o grau do monômio em referência apenas a determinada letra, beleza? Se isso não for dado, se isso não for pedido, então tem que se levar em conta a adição de todos os expoentes da parte literal de determinado monômio. Próxima. Monômio semelhante. Veja aqui o exemplo. Nós temos aqui 10x ao quadrado y e menos 2/3 x ao quadrado y. Ambos os monômios possuem a mesma parte literal, ou seja, x ao quadrado y. Temos aqui 2,5x ao cubo e menos 4x ao cubo. Ambos os monômios também possuem a mesma parte literal, x ao cubo. Quando dois ou mais monômios apresentam a mesma parte literal, eles são denominados monômios semelhantes ou termos semelhantes. Assim, são exemplos de monômios ou termos semelhantes: 10x ao quadrado e menos 2/3 x ao quadrado y, menos 4a ao quadrado b ao quadrado e 7a ao quadrado b ao quadrado, e 2,5 x à terceira, 1/2 x à terceira e menos 4x à terceira, a terceira potência. Todos eles possuem a mesma parte literal. No caso do primeiro exemplo, nós temos aqui x ao quadrado y, tá? No segundo exemplo, temos a ao quadrado, b ao quadrado. E no terceiro exemplo, temos x ao cubo. Esse 3x ao cubo ele se repete no menos 4x ao cubo, no 1/2 x ao cubo e no 2,5x ao cubo. Esses são
monômios semelhantes porque possuem a mesma parte literal. Quando eles não possuem a mesma parte literal, quando dois monômios não possuem a mesma parte literais, eles não são monômios semelhantes, tá? Olha o exemplo aqui. Nós temos aqui o 6x² y e menos 4xy². Apesar de terem as mesmas letras, ó, x e y, o primeiro x está elevado ao quadrado e o segundo está elevado à primeira potência. E o primeiro y está elevado à primeira potência e no segundo está elevado ao quadrado. Então, mesmo sendo as mesmas letras, como os expoentes são diferentes, eles não são semelhantes, tá, gente? Grave bem isso. E o segundo exemplo que nós temos aqui é 2x ao cubo menos 1/2 x ao quadrado e menos 5/4 x. Repare que apesar de ter o x em todos os três monômios, o expoente é diferente. Nesse caso aqui ele está elevado ao cubo, nesse aqui ao quadrado e nesse aqui é o primeiro expoente. Então, apesar de ter a mesma letra, de novo, seu x, os expoentes são diferentes, esses monômios não são semelhantes. Adição algébrica de monômios. Acompanhe a seguinte situação. Qual é o monômio que representa a área do retângulo ABCD da figura? Temos aqui dois retângulos. Temos aqui o retângulo 1, tá? E o retângulo 2. A altura do retângulo 1 é dada por 5 unidades de medida. E a sua largura é x. A do retângulo 2, a sua largura também é x, só que a sua altura aqui é 3. A área do retângulo 1 é dada pelo monômio 5x. Por quê? Só para relembrar. A área de um retângulo é dada por base vezes a sua altura. Aqui, ó, a largura, que é a base do retângulo 1, é x. E a altura é 5, ficando A igual a 5 vezes x, beleza? Então tá aqui, ó. A área do retângulo 1 é dada por 5x. E a área do retângulo 2, 3x, a mesma coisa. Basta multiplicar 3 vezes x. Comparando os dois processos, temos que 5x mais 3x é igual a 8x. Ou ainda, 5x mais 3x é igual, colocando ali em evidência os coeficientes, temos 5 mais 3, que multiplica x igual a 8. Olha só, essa parte aqui de colocar o coeficiente em evidência é porque eu tenho 5x mais 3x, colocando o x em evidência, eu posso fazer 5 mais 3, tá? Se eu quiser desfazer isso aqui, basta eu utilizar a propriedade da multiplicação em relação à soma. Olha só, 5 vezes x, 5x. E 3 vezes x, 3x, tá? Então, colocando o 5 mais 3 em evidência vezes x, 5 mais 3, 8, e 8 vezes x, 8x. Essa é a área total da figura do exemplo. Tá? Temos aqui um segundo exemplo. Esta figura ilustra a superfície lateral de uma escada, com a indicação das medidas dos degraus. Qual é a área dessa superfície? Vamos ver o que nós temos aqui. Olha, o primeiro degrau, a base dele mede 6y e a sua altura x. Então, a área desse primeiro degrau vai ser x vezes xy vezes 6y vezes x, tá? Essa é a área do primeiro degrau. A área do segundo degrau, basta multiplicar. Você pode ver aqui que a base do segundo degrau é 4y e a altura x. Então, a área desse segundo degrau vai ser dada por x vezes 4y, 4xy. E a área do terceiro degrau é dada por
a base é 2y e a altura x. Teremos x que multiplica 2y, 2xy. Então, a área total da figura é dada pela soma das três áreas, ou seja, 6xy mais 4xy mais 2xy, que é igual. Colocando em evidência ali xy e somando os coeficientes, teremos 6 mais 4 mais 2 igual a 12. E 12 vezes xy, 12xy. Assim, a área dessa superfície é dada por 12xy. Concluímos que, em uma expressão algébrica, se todos os monômios ou termos são semelhantes, podemos tornar mais simples a expressão adicionando algebricamente os coeficientes e mantendo a parte literal. Essa operação também pode ser chamada de redução de termos semelhantes. Vamos a alguns exemplos aqui do exercício que eu pedi para vocês resolverem. Exemplo 1. Entre os monômios a seguir, quais são os que apresentam grau 4? Vamos lá para o primeiro. Vamos pegar o 9x ao cubo y. Vamos somar os expoentes da parte literal. No caso aqui eu tenho 3, que é do x. Vou somar. Qual é o expoente do y, minha gente? Isso, ele não aparece. Então aqui é 1. Ó. Teremos 3 mais 1, 4. Então, o nosso primeiro monômio aqui, 9x ao cubo y, ele é o monômio do quarto grau. Vamos ver o segundo? Menos 1,6 AC a quarta. Olha só, temos aqui menos 1,6 AC a quarta. Somando os expoentes, olha, o expoente do A é 1, ele não aparece. Então teremos 1 mais 4 igual a 5. Este aqui não é um expoente de grau 4. Vamos ver o próximo. 0,5 a x a segunda. Efetuando a soma dos expoentes, lembrando que aqui é 1, ele não aparece, teremos 1, que é o expoente do A, somado com 2, que é o expoente do x. Isso nos dá 3. Não, esse aqui não é de grau 4. Vamos ver o último. Temos menos 2 terços, m ao quadrado, n ao quadrado. Ora, somando os expoentes de m, que é 2, mais o de n, que também é 2, é igual a 4. Sim, esse aqui é um monômio de grau 4. Próxima. Qual é o grau do monômio menos 15 a ao cubo x a quinta y? Vamos reproduzir aqui esse monômio. Menos 15 a ao cubo x a quinta y. Teremos, somando os expoentes, o expoente do A é 3, mais o expoente do x é 5, mais o expoente do y é 1. Ele não aparece, então é 1. Teremos 3 mais 5, 8, e mais 1, 9. O grau desse monômio é o monômio do nono grau. Terceiro exemplo. Qual é o valor que se deve colocar no lugar do expoente x para que o monômio 7,5a ao quadrado, b elevado na x, c a quinta, seja do 10º grau? Vamos primeiramente reproduzir o monômio aqui. 7,5a ao quadrado, b elevado a x, c na quinta. Ele quer que esse monômio seja do 10º grau. O que nós temos que fazer? Somar os expoentes. Olha só. 2
mais x mais 5 e igualar a 10. Ele quer que seja 10, aqui o resultado da soma dos monômios. Então, 2 mais 5, 7, mais x igual a 10. Esse 7, ele está positivo, ele vai para o outro lado negativo. Teremos x igual a 10 menos 7. X é igual a 3. O valor de x, para que esse monômio se torne um monômio do 10º grau, tem que ser 3. Próximo exemplo. Os monômios 10a elevado a n, b ao quadrado, e 20x na sétima, m, são do 8º grau. Qual é o valor numérico da expressão m mais n? Olha só. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou reproduzir aqui os monômios. Eu tenho 10a na n, b ao quadrado, e 20x elevado na sétima, m. E ele afirma que ambos são do 8º grau. Ele quer saber qual o valor de m mais n, do expoente m somado ao expoente n, que é y. Então vai ficar, olha só. Vou pegar, somar os expoentes do primeiro monômio, que são n mais 2, e igualar a, igualar a 8, porque está afirmando que é do 8º grau. Isso aqui vai me dar o 2, que está positivo, vai passar para o outro lado, negativo, ficando 8 menos 2. Isso implica que n é igual a 8 menos 2, 6. Pegando o segundo monômio, temos que 7 mais m é igual a 8. O 7 está positivo, passa por outro lado, negativo. Isso implica que m é igual a 8 menos 7, 1. Então, já temos aqui o valor de n e o valor de m. Basta apenas somar agora. M mais n é igual. Quanto vale m? M vale 1. Somado com o valor de n. Qual é o valor de n? 6. Então, 6 mais 1, 7. Aqui é a nossa resposta para o problema. Exemplo 7. Efetue as adições algébricas dos monômios a seguir. O primeiro monômio nós temos aí 7x ao quadrado, somado com 2x ao quadrado, menos 6x ao quadrado. Quem está se repetindo aí? Isso. X ao quadrado. Vou colocar em evidência. E vou colocar apenas o coeficiente aqui dentro. Qual é o coeficiente do primeiro x ao quadrado? 7. Mais, qual é o segundo coeficiente? 2. Menos 6. X ao quadrado. 7 menos 6 dá 1. E 1 mais 2, 3. E 3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado. O próximo é 20xy menos 17xy menos 5xy. Colocando aqui em evidência, teremos 20 menos 17 menos 5, tudo isso multiplicado por xy. 20 menos 7, aliás, 20 menos 17 dá 3. E 3 menos 5, isso aqui vai nos dar menos 2xy. Beleza? Letra C. Temos 2AB somado com 1,5AB menos 2,3AB. Trabalhando apenas com o coeficiente, teremos, dentro de parênteses, 2 mais 1,5 menos 2,3 e tudo multiplicado por AB. Então, 2 somado com 1,5 dá 3,5.
menos 2,3, 5 menos 3, 2. E 3 menos 2 dá 1. 1,2 que multiplica AB. Beleza? Tem mais um? Tem mais um. Vamos lá. Menos 3,1 x ao quadrado y somado com 4,5 x ao quadrado y menos 2,7 x ao quadrado y. Colocando em evidência, teremos menos 3,1 somado com 4,5 menos 2,7, isso tudo que multiplica x ao quadrado y. Vocês repararam aí que eu repeti a parte literal em todas? Estou trabalhando apenas com os coeficientes, apenas com a parte numérica. Então vamos lá. Menos 3,1 somado com menos 2,7, isso aqui vai me dar menos 5,8. E menos 5,8 somado com 4,5, teremos 8 menos 5, 3. Certo? Aqui, ó. 1 e 7, 8 menos 5, sobra 3. Temos agora, ó, menos 5 aqui, eu tenho 5 para tirar 4. E 5 menos 4 dá 1. E quem é maior, o menos 5 ou o 4? O menos 5, então esse aqui é negativo. Dá menos 1,3 que multiplica x ao quadrado y. Beleza? Referência à Conquista Matemática, 8º ano, do ensino fundamental, José Rui Giovanni e Benedito Castrucci. Obrigado. Resolvam os exercícios que foram pedidos e bons estudos.